Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Não sei o horário que você vai aqui assistir a esse vídeo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero citar aqui no início desse vídeo João, capítulo 14, versículos 13 a 15. Jesus diz assim: tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Se você for ler ali o versículo de 13 a 15, para encurtar aqui o vídeo, você vai ver que Jesus ainda faz uma repetição duas vezes. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então eu procurei uma matéria, para que assim está fazendo esse vídeo, em relação à comunicação com os mortos. E eu encontrei aqui já de alguns anos, de 2013, 20 de março de 2013, um material excelente, indicativo diretamente para a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Tudo que nós precisamos saber, conhecer de Deus, nós temos que buscar onde? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus a nós, a humanidade revelada. Deus se revela para mim, para você, para a humanidade, na Bíblia Sagrada, na palavra dele. Tá ok? Então vamos lá. O pastor Juaribe Pagliarim. Eu creio que esse pastor já seja morto, não pesquisei. Mas esse material dele aqui é excelente. Então vamos lá. Ele coloca aqui assim, podem os mortos se comunicar com os vivos? É uma pergunta, certo? Onde nós vamos encontrar a resposta? A parte espiritual na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, também diz que Deus é o Pai dos espíritos. Então nós devemos buscar o conhecimento, a resposta para todas as nossas dúvidas espirituais, aonde? Na palavra de Deus, unicamente. Não temos outro lugar onde buscarmos esse conhecimento de Deus, a não ser na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Artigo de Juaribe Pagliarim. Preste muita atenção. Escute. Um casal de Porto Alegre, ainda muito apaixonado, resolveu comemorar as bodas de prata na mesma pousada no litoral do Ceará, onde 25 anos antes havia passado a lua de mel. Depois você vai ler aí, acompanhar o vídeo, vai ler também, certo? Porém, a esposa, por motivo de trabalho, não poderia ir no mesmo dia que o marido. Mas combinaram que ele a buscaria no aeroporto de Fortaleza, na sexta-feira. Despediram-se com um longo beijo no aeroporto Salgado Filho e o esposo embarcou rumo ao Ceará, prometendo à esposa que prepararia tudo para a sua chegada. Preste atenção. No aeroporto de Fortaleza, o marido alugou um carro e seguiu para aquela distante e romântica pousada, na praia da Lagoinha. Mas ao chegar, teve uma agradável surpresa. A antes rústica pousada estava agora toda modernizada. Tinha até internet. O marido pediu que colocassem todas as suas malas no quarto do chalezinho e riu de si mesmo, com todas aquelas roupas de frio que havia trazido. Como está quente aqui, pensou. Ansioso, foi para o computador e enviou um e-mail para a esposa. Mas, na hora de digitar, trocou uma letrinha e o seu e-mail, ao invés de ir para a esposa, foi para uma viúva que voltava do cemitério, após sepultar o seu marido. Quando a viúva leu o e-mail, desmaiou. O filho a acudiu depressa e ela, voltando aos pouquinhos, balbuciou, quase sem ar, e com os olhos arregalados de medo, dizendo: meu e-mail, meu e-mail. O filho olhou para a tela do computador e leu. E lá estava escrito: minha querida, cheguei bem. Talvez você esteja estranhando
eu te mandar um e-mail. É que instalaram computadores aqui também. E agora podemos nos comunicar com as pessoas queridas em qualquer lugar do mundo. Já verifiquei tudo pessoalmente e a sua chegada está confirmada para esta sexta-feira, às 3 horas da tarde. A viagem é rápida, porque é sem escalas. Você vai ter uma grande surpresa quando chegar aqui. Não vejo a hora de revê-la e ficarmos juntos outra vez. Saudades e beijos do seu eterno marido. PS, né? Ali continua a história. Venha com pouca roupa, porque aqui faz um calor infernal. A viúva, então, leu, né, esse e-mail que foi a ela destinado. Risos à parte. Viu como é fácil as pessoas fantasiarem e terem medo de coisas que não existem? Mas as principais perguntas que nós queremos ver respondidas são: podem os mortos se comunicar com os vivos? Podem os vivos se comunicar com os mortos? Podem os espíritos dos que morreram estar entre nós? Podem os mortos ajudar aos vivos? Podem os vivos ajudar os mortos? A pessoa depois que morre fica dormindo ou consciente? Haverá juízo final? Sei que as respostas de leigos, pessoas que pouco sabem e acham, né? Eu acho isso, acho aquilo, né? Sei que as respostas de leigos e religiosos se dividirão, mas todos nós, independentemente de religião, gostaríamos de uma resposta segura, com base, autoridade e credibilidade. Precisamos de uma pessoa que já foi até lá e voltou. Uma pessoa que conheça intimamente o corpo, a alma e o espírito humano. Uma pessoa íntegra e verdadeira, que nunca mentiu e jamais mentirá. E todas as vertentes religiosas, sejam católicas, protestantes, kardecistas, muçulmanas, reconhecem Jesus como tal. Por isso, convido você a analisar, sem paixões e... Deixa eu voltar lá que saiu da página aqui. Vamos voltar lá. Desculpe a interrupção. Bati na tela sem querer, mas vamos retornar. Então está aqui a matéria. Você vai refletir em tudo que aqui está sendo expressado e você vai buscar as respostas também para estas mesmas perguntas, essas mesmas indagações na palavra de Deus. Então ali você vai ter as respostas verdadeiras, o que Deus realmente nos ensina, tá? Sobre se nós podemos ou não nos comunicar com os mortos. Continuando lá então, vamos lá onde nós estávamos. Minuto. Estamos aqui, né, no início da... Sei que as respostas dos leigos, né, e religiosos se dividirão, mas todos nós, independentemente de religião, gostaríamos de uma resposta segura. É isso que nós buscamos, certo? E essa resposta segura onde nós vamos encontrar? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, continuando. Com base, autoridade e credibilidade. Precisamos de uma pessoa que já foi até lá e voltou. Essa pessoa, quem foi? Jesus Cristo. Ele foi ao mundo dos mortos, ficou 3 dias e ressuscitou. Uma pessoa que conheça intimamente o corpo, a alma e o espírito humano. Jesus. Uma pessoa íntegra e verdadeira. Jesus. Que nunca mentiu e jamais mentirá. Jesus. Preste atenção. E todas as vertentes religiosas, sejam católicas, protestantes, kardecistas e muçulmanas, reconhecem Jesus como o tal, né? A tal pessoa que morreu, ressuscitou, foi ao mundo dos mortos e voltou. Por isso, convido você a analisar, sem paixões e com racionalidade, o que ele disse a esse respeito. A respeito de, nós podemos nos comunicar com os mortos?
pois sem dúvida nenhuma é a pessoa mais confiável, Jesus é a pessoa mais confiável que se tem notícia. Depois disso, tire as suas próprias conclusões. Eis o que Jesus contou. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então isso aqui aconteceu no tempo em que Moisés estava na terra junto com os profetas pregando a salvação, da alma. Tinham que ouvir os profetas. Então respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Então o camarada que estava no inferno falou para Abraão: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Como que o morto ia ir até eles na terra? Escutem o que Abraão disse. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não vou aqui comentar muito para o vídeo não se estender tanto. Segundo diversos eruditos e teólogos, este caso contado por Jesus não é uma parábola, e sim a narração de um fato real. Por quê? Porque Jesus não conta historinha. Ele falava em parábolas, mas nessa parábola aqui, Jesus deu nome a Lázaro e ao mendigo, e ainda coloca Abraão. Então Jesus jamais ia contar uma historinha que aconteceu com Abraão. Jesus sim narra fatos verídicos. Falou em parábolas? Falou, mas aqui não se trata de parábolas porque ele nomeou os autores. Continuando. Argumentam como prova disso que em nenhuma de suas inúmeras palavras Jesus citou lugares específicos e personagens reais. Isso que eu comentei agora há pouco, com nomes definidos como o que fez aqui. Tá ok? Então isso aqui não é uma parábola, isso é fatos reais, verídicos do que aconteceu. Morreu o rico, foi para o inferno, morreu o pobre, foi para o seio de Abraão. E aconteceu ali aquela conversação que você vai ler aí novamente e vai refletir. Então, gostaria de destrinchar com você, frase por frase, este caso contado por Jesus. Veio a morrer um mendigo e foi levado pelos anjos, morreu também o rico e foi sepultado. Ao contar essa história, Jesus mostrou que todos os seres humanos, ricos ou pobres, cultos ou ignorantes, sábios ou tolos, honrados ou desonrados, poderosos ou humildes, famosos ou anônimos, crentes ou ateus, todos passarão pelo mesmo vale da sombra da morte, que está lá escrito em Salmo 23, 4. No Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. Jesus mencionou aqui 2 destinos, o paraíso
e o Hades. Portanto, quando uma pessoa morre, é levada para um desses dois lugares. O Hades é o lugar de tormento para onde vão os ímpios e todos os que se esquecem de Deus. Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo número 9, versículo 17. Seol é a palavra hebraica equivalente à grega Hades, que significa inferno. O paraíso é um lugar de delícias e descanso, para onde vão os justificados pelo sangue de Jesus no mesmo dia em que morrem. Ao ladrão arrependido que morreu ao seu lado na cruz, Jesus prometeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 43. Portanto, nenhum espírito de defunto ficará dormindo até o juízo ou perambulando aqui na terra. A Bíblia nos mostra isso. Tanto o paraíso como o Hades são lugares provisórios onde os espíritos aguardam o dia do juízo final. Jesus não disse que o rico foi para o Hades só porque era rico. Afinal, o pai Abraão foi um dos homens mais ricos da terra e o seu espírito está no paraíso. Tampouco disse que o rico foi para o Hades porque era corrupto, ladrão ou pecador. Aquele rico foi para o Hades porque se esqueceu que tinha recebido de Deus todos os bens e, como mordomo, deveria administrá-los com prudência, responsabilidade e sagacidade, compartilhando-os com os necessitados. No entanto, egoísta e injustamente apoderou-se das riquezas alheias pertencentes a Deus e as gastou só para si. Grandes colocações, né, pessoal? Egoísta e injustamente apoderou-se das riquezas alheias, pertencentes a Deus. Então, tudo que nós temos aqui na terra pertence a Deus. Nós temos que compartilhar com as pessoas. Ele não. As gastou só para si. Relembrando as palavras de Jesus: se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas capítulo 16, versículos 11 e 12. E por que o mendigo Lázaro foi para o paraíso? Só porque era pobre? Ora, o Hades tem muito mais pobres do que ricos. Lázaro foi para o paraíso porque também era mordomo e administrava com fidelidade o pouco que tinha recebido. Como sabemos disso? Pelo detalhe dos cães que vinham lamber-lhe as chagas. Nenhum cão de rua faria amizade com um mendigo, se não recebesse amor e carinho. E Lázaro ainda dividia com cães famélicos as poucas migalhas que conseguia. Grandes colocações, né, meus amigos? Por isso essa matéria do Joaribe Pagliarim é excepcional, vinda direta do trono de Deus a mensagem. Vamos continuando. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. O abismo também é um lugar temporário, habilitado por espíritos caídos, lançados ali por Deus. Após a rebelião no céu, Satanás e os anjos desobedientes após a queda tornaram-se espíritos imundos. Isaías capítulo 14, versículos 9, 11 a 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Leia e certifique-se do que aqui está sendo afirmado. O abismo é um local extremamente desgastante e cansativo até para um espírito, e por isso temido pelos demônios. Mateus capítulo 12, versículos 43. Lucas capítulo 8, versículo 31. Leia. Com o tempo, os espíritos rebeldes aprenderam a sair dali, ainda que com muito custo. Mateus capítulo 12, versículos 44. Durante o governo de Cristo na terra, Satanás era enjaulado e lançado no abismo por 1000 anos. Será enjaulado e lançado no abismo por 1000 anos. Isso futuramente, no milênio. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Após o juízo final, o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Morada definitiva dos demônios.
De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. O abismo que separa o Hades do paraíso é intransponível. Jesus garantiu que os mortos não podem sair do Hades e passar para o paraíso, ainda que quisessem, por causa do grande abismo que separa os dois lugares. Qualquer afirmação que permite a transmigração entre estes dois lugares é totalmente contrária à revelação dada por Jesus. Somente o desconhecimento do Evangelho é que permite que suposições como estas prosperem. A história da literatura inglesa registra que, no ano de 1513, o Papa Leão V, precisando de recursos para reformar a igreja de São Pedro, mandou preparar cofres com as seguintes inscrições: ao som de cada moeda que cair neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. Os coletores, transportando os cofres por toda parte, apregoavam: quando a moeda cair no cofre tilintando, a alma do purgatório sairá voando. Este expediente ajudou na captação de recursos, mas não teve qualquer utilidade para os mortos. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Quando o rico se deu conta de que não poderia receber ajuda para si mesmo e sair daquele lugar de tormentos, lembrou-se com pesar da casa de seu pai e dos 5 irmãos que ainda estavam na terra. Então rogou por eles a Abraão, para que fizesse Lázaro voltar e os avisasse para mudarem de vida, já que se continuassem vivendo daquela maneira, iriam terminar no mesmo lugar de tormento, ou seja, no inferno. Porque tenho 5 irmãos. Os mortos continuam tendo memória e se lembram de todos os seus familiares e amigos aqui na terra, como se constata pela resposta de Abraão, pedidos feitos pelos mortos em benefício de parentes vivos não são atendidos. Do mesmo modo, orar aqui na terra para pedir ajuda às pessoas que já morreram, ainda que tenham sido tão exemplares e grandiosas como Abraão, não produz qualquer resultado. A palavra de Deus diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultará aos mortos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías, usado por Deus, faz uma pergunta a todos. Os mortos não podem ajudar a si mesmos, muito menos aos que estão vivos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Refere-se a Abraão ao Antigo Testamento já consolidado na época de Jesus, tal e qual o temos hoje. Conforme este relato, tudo o que os vivos podem receber como orientação e ajuda está na palavra de Deus, assim conforme foi citado. Hoje, somos mais privilegiados ainda porque temos o próprio Senhor Jesus para nos orientar. A carta aos Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Tampouco ouvirão ainda ressuscite alguém dentre os mortos. Não sendo possível aos mortos se comunicarem com os vivos, porque, senão o próprio espírito do rico o teria feito. Ele pede ao pai Abraão que mande Lázaro alertar seus irmãos na terra. O pai Abraão disse que, se eles não acreditam na palavra, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Note que a única possibilidade de um morto vir a este mundo é através da ressurreição. Para os que ensinam que isto é impossível, temos no Evangelho a ressurreição de 3 mortos e a própria ressurreição do Senhor Jesus. Um morto ressuscitar é possível. Impossível é um morto falar do além com os vivos aqui na terra. A previsão de que muitas pessoas não acreditariam
nem se alguém ressuscitasse dos mortos, se confirmou de maneira trágica nas últimas semanas da vida de Jesus, quando ele ressuscitou outro, Lázaro, que estava morto há 4 dias. João capítulo 12, versículos 9 e 10. Aliás, não creram nem mesmo depois da ressurreição do próprio Senhor Jesus, que está lá em João capítulo 20, versículos 25 a 29. Esta profecia se confirma até os dias de hoje, quando vemos que muitas pessoas não creem na ressurreição de Lázaro, dizendo que ele teve catalepsia, preferindo acreditar na palavra de outros espíritos, ao invés de acreditarem no Espírito de Deus e nas testemunhas da época. João capítulo 11 e 12, versículo 9. As pessoas, costumes e culturas mudam com o tempo e o lugar, mas Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Deus não é volúvel, tendo uma opinião diferente para cada época e público. O que ele disse sobre consultar espíritos e os mortos continua valendo. Entre ti não se achará quem consulte um espírito adivinhante, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 13. O único morto que você e eu podemos consultar é Jesus, porque ele, sendo morto, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele apareceu glorificado para João na ilha de Patmos e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. O primeiro foi o último a falar. Qualquer outro que veio falando depois não tem credencial para tanto, especialmente se as suas falas são conflitantes com as de Jesus. Então, se alguém vier falando o contrário àquilo que Jesus fala, é heresia, é conflitante, é conflito e não devemos levar em conta. Os descendentes de Abraão têm Moisés e os profetas. Abraão respondeu para Lázaro lá no inferno: você tem tudo isso e ainda Jesus, porque ele mesmo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está João capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, Exemplos capítulo 3, versículo 14, Provérbios capítulo 8, versículo 26 e 30, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Pegue todas essas referências e leia. Deus vai desvendar, tirar a cegueira intelectual que você tem na sua mente cauterizada. Se você conversa com mortos, Deus, saiba que você está efetuando uma prática abominável a Deus. Acabamos de ler aqui acima, em Deuteronômio capítulo 18. A abominação a Deus é tentar comunicar-se com os mortos. Continuando. Os espíritos podem se manifestar através de médiuns e contradizer tudo isso. Tá ok? Na macumbaria, na feitiçaria, no espiritismo, Mas se contrariam o Espírito de Deus e a palavra do Senhor Jesus, das duas uma. Ou Jesus mente, ou os espíritos mentem. Quem você acha que fala a verdade? Em quem você prefere acreditar? Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e assassino desde o princípio. Nele não há verdade alguma. Ele mente e, juntamente com seus espíritos malignos, fazem-se passar por pessoas falecidas. Aproveitando-se da fragilidade dos que sofrem, saudades de seus entes queridos e, sem qualquer compaixão, fazem-se passar por espíritos familiares. Qual é o pai ou a mãe que não se enternece em ouvir na boca de um médium que o espírito que fala é de um filho, ou uma filha que já se foi? Dão detalhes surpreendentes de pessoas queridas que morreram em acidentes, o que não é nenhuma maravilha, porque esses espíritos são testemunhas invisíveis dos fatos ocorridos, de todos os acidentes, muitos causados por eles, outros não, mas eles dão fatos, da vida da pessoa, os espíritos sabem.
Eles que provocam o mal, e lá no médio, quando baixa o espírito, eles vão para a pessoa e dizem, ó, teu filho sofreu isso. Então faz com que a pessoa venha acreditar que realmente é um espírito bom que está falando com a pessoa. É isso que ele está falando aqui. Esses maus espíritos, ó, estão em famílias há gerações e não tem nenhuma dificuldade em relatar, ó, os passados de parentes que morreram. Porque o espírito acompanha as famílias. Mata a pessoa, às vezes, no alcoolismo, na droga, destrói aquela vida. Ele sabe de tudo que ele fez para aquela pessoa. O espírito maligno. Não acredite nestes espíritos. Acredite em Jesus. Os mortos não podem se comunicar com os vivos, nem os vivos com os mortos. A palavra de Deus diz que o ser humano é pó, e ao pó voltará. E que aos seres humanos está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Gênesis capítulo 3, versículo 19, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Leia. Caso a pessoa pudesse ter várias vidas, com corpos diferentes, ora de homem, ora de mulher, com qual deles compareceria ao juízo? São teses ilógicas e sem fundamento, que não resistem aos mais simples dos raciocínios. Somente por teimosia religiosa ou interesse pessoal é que uma pessoa defende o contrário. Os doutrinadores kardecistas costumam colocar dúvidas sobre a inspiração das Escrituras pelo Espírito Santo, dizendo que são livros escritos por homens, mas fazem seus seguidores acreditarem em escritos de homens inspirados por espíritos. Segundo o livro do Espírito de Deus, quando chegar o dia do juízo, os corpos dos falecidos que jazem no pó na terra ou nas águas dos mares ressuscitarão para se juntarem aos seus espíritos vivos, estejam no Hades ou no paraíso, e se apresentarão unidos diante do grande trono. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 25, versículo 31. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Após o juízo receberão seus destinos definitivos, ou o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ou a vida eterna na presença de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 e 22. É claro que Deus não deseja a segunda morte de ninguém. Por isso, deu o seu Filho unigênito em remissão por todos. Mateus capítulo 26, versículo 26. Todos os dicionários ensinam remissão, perdão gracioso de uma dívida. Todo pecador é devedor. E todo pecador, se quiser, pode ser salvo graciosamente sem merecer. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Jesus pagou a minha e a sua dívida com a própria vida. Isaías 53, 10, Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Leia, pegue essas referências e leia. A escolha que os vivos fazem aqui e agora, e o modo como vivem, é que vai determinar em que lugar eles esperarão o juízo. No tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eis aqui hoje na tua vida o dia da salvação. Sei que muitos dirão que o rei Saul invocou o espírito de Samuel numa sessão espírita. Por isso quero que você vá no site www.pazevida.org.br, na seção conteúdos e clique em mensagens. Na relação procure Saul consulta um médico. Ouça a mensagem e tire também suas conclusões. Os sinais operados por Jesus, bem como a sua própria vida e ressurreição, são credenciais únicas para que você acredite nele. O apóstolo João, discípulo que acompanhou Jesus no primeiro ao último dia, declarou que o Senhor fez muitas outras coisas na presença de seus discípulos, mas que devido ao grande volume de maravilhas, nem todos os livros da época bastariam para relatá-las, escreveu ele, João. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. As pessoas sem Jesus parecem vivas, mas estão mortas. Se não tem Jesus, Jesus é a vida, a pessoa não tem vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ao jovem que recebeu a ordem de segui-lo,
mas queria antes sepultar o pai. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 60. Crer em Jesus e nas suas palavras é passar da morte para a vida. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Experimente agora este milagre, receba-o como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e o seu nome será escrito no livro da vida. Nunca mais você morrerá e nem entrará em condenação. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Procure uma comunidade verdadeira cristã que não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas e confirme publicamente a decisão que você tomou agora. Batize-se nas águas, como Jesus batizou, tome regularmente a Santa Ceia e persevere até o fim. Marcos capítulo 16, versículo 16. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus capítulo 26, versículo 26. Pegue a Bíblia e leia todas essas referências. Se quiser aprender mais e se aprofundar no conhecimento da palavra, faça na Paz e Vida o curso de teologia, com duração de 2 anos. É totalmente grátis. Compartilhe esse estudo com seus amigos e parentes. Um grande abraço e fiquem com Deus. Então aqui está Pastor Joari Pagliarim, teólogo, advogado, publicitário, é fundador, presidente da comunidade Cristo e Paz, Vida e Ministério, Pregadores do Telhado, com Sueli Reis e outras 23 pessoas. Que Deus abra o teu conhecimento e descauterize a sua mente cauterizada, porque você foi ensinado a pedir algo para os mortos. E você aqui teve um conteúdo verdadeiro, que você mesmo vai buscar na palavra de Deus, vai se certificar do que o que Jesus ensina é a verdade. O que o homem ensina, infelizmente, é mentiras. Se não são verdades vindas de Jesus, infelizmente, quem lhe falou que você pode pedir algo para morto, está aqui um estudo completo, onde você vai assim se certificar de que a palavra de Deus, ela é a verdade revelada à humanidade através dos ensinos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo revele ao teu conhecimento, a busca que você fizer na palavra de Deus, o Espírito Santo vai te revelar a verdade. A verdade são os ensinos vindos de Jesus Cristo. Abraço a todos, que todos fiquem com Deus.